Olá a todos que estão nos assistir hoje, Delfino Raul para vocês. Facebook, Delfino Ezequiel da Bíblia Raul. YouTube, Delfino Raul Atualizações. E temos também o nosso WhatsApp 939 49 75 87. Então, a questão de hoje é uma questão muito séria, que nosso irmão Adolfo nos expôs, mas que servirá também, de ajuda para todos nós. A questão é, será que a fruta que estava no jardim do Éden, que Adão e Eva comeram, era mesmo fruta literal? Era mesmo algo que nós metemos na boca para obter saúde ou alguma coisa assim? Então, Deus vai nos ajudar a entender por intermédio das Sagradas Escrituras. Quero que você já esteja ligado aí, mas antes disso vamos fazer uma pequena oração. Pai nosso que está no céu, nos abençoe e nos dá entendimento do assunto que estamos tratando hoje. Pedimos em teu santo e bendito nome, Senhor Jesus. Amém. Então, pedindo a instrução vindo dos altos, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 11 até 13. Mas antes disso, vou deixar aqui alguma dica, o pensamento de alguns ateus, o pensamento de algumas pessoas céticas quanto à Bíblia. Eles dizem que no jardim a serpente não era Satanás, como as pessoas alegam ser, mas era um homem. E esse homem é que se envolveu com a Eva. E esse envolvimento era chamado de fruto, que lhe deu acesso a conhecer ao mal. Então, sexo ou não sexual que teve a serpente, que outros lá fora alegam ser homem e não Satanás, essa mesma serpente é que deu origem juntamente com a Eva de terem o filho. E alguns alegam que Caim, como sendo o maldoso que matou seu irmão Abel, é filho da serpente, A serpente que se envolveu com a Eva, nesse caso formando assim o fruto, o ato sexual. E outros falam que depois Eva, quando se envolveu com Adão, que era o filho de Deus, então nasce Abel. Então vamos saber se na realidade a Bíblia nos fala assim, nos fala desse modo, ou nos fala de forma diferente. Gênesis capítulo 1, versículo 11 diz assim: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então, irmãos amados, Deus aqui está nos falar que Ele, na criação, ou seja, no início da criação, quando estava a fazer tudo, estava a separar a água entre as águas, a expansão. Então, Deus aqui nos fala que Ele fez o quê? Produz a terra, Ele disse, produz a terra, quando Ele estava a criar. Produz a terra erva verde. O que os irmãos entendem de erva? Erva é referente mesmo a plantas, Erva que dê semente. Semente é referente à planta. Semente, nós pomos na terra para germinar ou derivar outras árvores ou outras plantas. Então, aqui, irmãos amados, não há um mistério, não há coisa estranha para nós entendermos acerca desse assunto. Se na realidade a fruta que estava no jardim do Éden era a fruta literal que nós comemos, que metemos na boca para obter saúde e tudo mais, ou era uma alegoria de ato sexual, alguma coisa que as pessoas vêm inventando. É mesmo isso que estamos a tratar aqui agora. É uma fruta literal. Mas como? Não será minha palavra, vamos continuar. Ainda diz assim: árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Então, a semente era posta sobre a terra, assim foi, Nesse caso, está a se falar, o dia terceiro, era na terça-feira que Deus estava a fazer essa mesma ação, estava a dar essas informações. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera,
cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, árvore frutífera quer dizer que é árvore que dá fruto, né? E tudo isso foi feito no terceiro dia. Mas, irmãos amados, nós vamos ver que tudo isso que estava a ser dito aqui estava ainda no plano da redenção, ainda não estava sendo executado. Vamos entender isso com o capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis. Mas antes disso, vamos continuar no verso 27 de Gênesis 1 para nós compreendermos se aquela fruta era mesmo, né, uma fruta referente, né, a ato sexual ou as coisas que as pessoas vêm alegando ultimamente, ou é referente mesmo à fruta comestível, tá, que entra pela boca. Verso 27 não, desculpa, vamos para o verso 29, diz assim: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. Então, irmãos amados, o que importa aqui é saber o que é mantimento, tá? Mantimento é mesmo que comida, tá? Se investigarem aí no dicionário vão ver. Mantimento é mesmo que alimento, é mesmo que comida, ou comida, tá? Então é isso. Então, Deus é quem disse no verso 29 que ele daria o quê? Ou que ele tinha dado o quê? Toda erva que dá semente que está sobre a face da terra, né? A terra e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Então, Deus é quem deu ao homem toda erva, toda árvore que dá semente. Então, árvore, Deus como deu mesmo a árvore, é referente aqui como sendo mesmo alimento, mantimento, ok? Coisa que vai pela boca, não é um mistério que as pessoas andam a inventar aí, ato sexual, alguma coisa assim. Então, antes de irmos no capítulo 3, tínhamos a pessoa que quer entender esse assunto, tinha que ler o capítulo 1 de Gênesis. Verso 30 diz assim: E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. Então, Deus mais uma vez está nos falar que até os animais, né, deveriam se alimentar de coisas providas da terra. Toda árvore que dá fruto, ou seja, que tem semente, que dá semente, nesse caso. Então, essa aí, né, aqui não tem nada de estranho, Deus a nos falar por intermédio das suas sagradas escrituras. Gênesis capítulo 2, né, Deus continua nos falando. Diz assim no verso 5: Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, irmãos amados, aqui um segredo pode ser ou deve ser desvendado. Mas não lemos no capítulo 1 que Deus, né, no verso 29, que Deus deu toda a erva, toda a árvore que dá semente, para o homem poder se alimentar, para lhe servir como mantimento. Mas como é que no capítulo 2, Deus está nos falar que toda a planta do campo ainda não estava na terra? Está a haver uma contradição. No verso 1, né, no capítulo 1, Deus nos fala que já deu ao homem, no terceiro dia, toda a árvore, né, da terra, ou seja, toda a árvore que dá semente. E no capítulo 2 ele está nos falar que não deu ainda. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. E toda a árvore do campo ainda não brotava, ou seja, não floreava, não dava frutos, né, não saía sobre a terra, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, aqui está a informação, né? Que Deus, no capítulo 2 de Gênesis, no verso 5, nos mostra que ainda, né, não tinha plantas sobre a terra.
Mas como é que verso 1, ou seja, capítulo 1 de Gênesis nos fala que Deus já tinha dado? Irmãos, aqui o mistério é plano da redenção. O que estava a se falar no capítulo 1 era tudo, né? Ou seja, acerca das frutas e do próprio homem, né? Era apenas uma ideia, era o plano da salvação, que eu entendo, né? Que o Senhor me permite entender, era o plano da salvação. Senão, a Bíblia estaria se contradizendo. Gênesis 1 fala que Deus já deu os frutos, já deu tudo, mas o capítulo 2 fala que Deus ainda não tinha dado. Então, capítulo 1 era o plano da redenção, e além do plano da redenção, né, era a ideia do que seria feito na criação. Né, na criação. O que seria feito na criação, a ideia estava no capítulo 1, né, referente às coisas que teriam na terra. Mas já no capítulo 2, Deus aí mostra na prática como é que as coisas acontecem. Você vê no capítulo 27, ou capítulo 26 e 27, Deus acaba nos falando algo que, se nós prestarmos atenção, vai parecer uma contradição. Vamos ler mesmo 27, né? O verso 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A minha pergunta é, se Deus no capítulo 1 de Gênesis, né, já tinha criado o homem, no verso 27 e no verso 26, então por que no capítulo 2, versos 7, Deus, né, nos diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, irmãos, para entendermos o verso 26, que nos diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, né, conforme a nossa semelhança, é necessário que entendamos o plano da redenção. Deus, ao falar no capítulo 1, era só um plano, era uma ideia, né? Era uma ideia. Mas já no capítulo 2, era a execução da ideia. Na sua omnisciência, Deus tem feito coisas maravilhosas que muitas das vezes para nós não conseguimos, né, entender. Então, pegou a ideia, é assim. Capítulo 1 era uma ideia. Capítulo 2 era a execução da ideia. Tá? Por isso é que você vê aqui. E se você vê, a maioria das pessoas céticas, ateus, pegam nesse verso 27 e falam assim, verso 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Mas se no capítulo 1 Deus já tinha criado macho e fêmea, quem era o macho e quem era a fêmea? Né? No capítulo 1, porque Adão e Eva só foram feitos mais tarde, no capítulo 2, né? Ou seja, no capítulo 3 também, na tentação. Capítulo 2, aí Deus mostra que tinha feito o homem do pó. Mas aqui o capítulo 1 de Gênesis já está nos falar que Deus tinha feito macho e fêmea, tinha feito homens, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Quem era esse macho, quem era essa fêmea? Então, irmãos amados, se nós não prestarmos atenção no plano da redenção, ou seja, no capítulo 1 e capítulo 2, não termos uma ideia clara, nós vamos fazer confusão e vamos criar várias questões que não dá. O macho aqui e a fêmea que foram criados é mesmo referente a Adão e Eva, mas aqui estava apenas no plano, tá? Estava apenas no plano da criação. Então, aqui não era ainda a execução, era só um plano. Macho e fêmea, Deus os criou. Deus estava pensando no futuro, o que ele faria com Adão e Eva. Então, é isso, né? Se considerássemos esse macho e essa fêmea que está aqui, falar como outras pessoas, a Bíblia estaria se contradizendo, porque em Gênesis 2, a única pessoa que foi criada era Adão. Depois de Adão, na sua costela, foi tirado Eva. Ainda assim, como é que vamos falar que a fêmea, que é Eva, foi criada? Ou seja, foi tirada da costela de Adão, se aqui fala que foi criada no capítulo 1. Irmãos, ser tirado também da costela é ser criado, porque nada vem do nada, Deus os criou. Então está aí a dica.
Vamos continuar com o nosso tema. Será que o fruto que estava no jardim do Éden era mesmo um fruto comestível que temos no nosso dia como maçã, pera, outras coisas mais? Né? Será que é mesmo isso? Então, versos 5 nos ajuda a entender de Gênesis 2. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a árvore, ou seja, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, o verso 6 nos ajuda a entender essa erva aqui. Irmãos, para ser sincero, nós regamos o quê? As ervas, nós regamos plantas. Plantas se rega, regar é por água. Tá? Então, o verso 6 nos deixa claro que, na realidade, a erva que era referente aí no jardim era mesmo a erva, né, referente à planta. Versos 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Irmãos, o que é um jardim na realidade? Jardim é um lugar bonito, onde tem plantas, onde tem árvores, né? Onde tem frutos, ou pode não ter fruto, né? Mas tem árvores. É isso, flores, outras coisas mais, capim, tudo isso. Toda essa coisa forma um jardim. Então não tem por que pensar, né, que aquela fruta que estava aí no jardim era um mistério, alguma coisa que as pessoas pensam, sendo envolvimento sexual, alguma coisa assim, não. Não é nada disso. Versos 9 e 10 diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Tá? A árvore agradável à vista era boa para comida. Comida é algo que se come, é alimento. Então está claro quanto a esse assunto. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então tinha três árvores, três classes de árvores no jardim. Tinha a árvore que era para comida, tá? Que era para se comer normalmente, que Deus orientou que tinham para comer. E tinha a árvore, né, da vida, né, a árvore da vida, que estava lá no meio do jardim. E tinha a outra árvore, que é a árvore da ciência do bem e do mal, que era a árvore que Deus proibiu a Adão e Eva que não comessem. Verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então, irmãos amados, aqui mais uma vez o verso 10 nos afirma que o rio regava o quê? O jardim. O jardim era composto de árvore, e esse mesmo rio que nós conhecemos, o rio é água, que passa pelas correntezas, regava o jardim. Então não tem como termos dúvida que era mesmo árvore, literal, tem folhas, tá? Então era mesmo assim. Versos 15, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. O homem tinha a missão de guardar, que era controlar o jardim, e fazer o que? Lavrar, que era cuidar das plantas e outras coisas mais. Tá? Pôr água também, cuidar das plantas, outras coisas mais que se fazia. Tá? Se hoje nós pesquisarmos a palavra lavrar, vai vir mais, né, como sendo o serviço de um lavrador, alguém que fica na lavra, alguém que fica num campo, cuidar de plantas e outras coisas. Então é mesmo referente à árvore literal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Então aqui começou. Deus já estava a falar: toda árvore que tem no jardim, come livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não quer, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor já estava ordenando: olha, tem árvore do jardim, Adão e Eva, que vocês devem comer, mas tem outra árvore que vocês não devem comer.
Então, mas aqui praticamente Deus estava a falar para Adão, porque a Eva ainda não existia, né? Não estava presente. Então, aqui está a orientação de Deus para o homem, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Agora a pergunta é, por que Deus falou que comer de uma árvore faria que Adão e Eva e todos os seus descendentes morreriam? O que tinha a árvore? As pessoas se perguntam, por isso é que é difícil acreditar que aquela era uma árvore normal, era um fruto normal. Porque aquela árvore, se comessem daquele fruto do bem e do mal, a pessoa tinha que morrer, tinha que pagar aquela desobediência que teve por Deus. Então, meus amados, um segredo aqui deve ser desvendado. A questão principal não era na árvore, se tinham que comer da árvore, se aquele fruto matava, se aquele fruto fazia que se era mais brilhante que o outro. Aquele fruto era normal como todos os frutos que estavam no jardim. Mas por que aquele fruto causou morte? Porque o que estava em jogo naquele momento era a obediência ou desobediência a Deus. Não tinha a ver com a árvore. Qualquer árvore, até aquela que Deus proibiu, se Deus não proibisse, eles poderiam comer numa boa árvore, não tinha problema nenhum. Então, o problema estava na obediência a Deus. Quem obedece a Deus procura a vida, vive eternamente. E quem desobedece procura a morte, morre e nunca mais existirá. Então, essa é a questão que estava no jardim, né? De obedecerem a Deus. E essa é a questão que estava no jardim, de obedecerem a Deus, né? Não tinha a ver com aquilo que as pessoas têm dito, né? Se era alguma coisa estranha que estava no campo. Mas a questão principal era a obediência. Eles poderiam comer numa boa de qualquer fruto que estava no jardim. Mas como Deus disse, olha, por questão de obediência, quero ver se vocês me obedecem na realidade ou não. Por favor, não comam daquela árvore da ciência do bem e do mal. Mas aquela árvore, né, na realidade, se nós pensarmos, não tinha nada de mal. Tá? Era um teste que Deus estava a fazer a Adão e Eva. Então é isso. E para terminar, vamos no verso que fala, né, propriamente onde está a confusão que as pessoas fazem. Capítulo 3 de Gênesis nos diz assim, verso 1: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: É assim que Deus te disse, ou que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Era aqui já a serpente a fazer questão na Eva, para tentar contrariar aquilo que Deus disse. Deus manda uma ordem e Satanás queria inverter, pondo uma outra ordem. Então está aqui, vamos entender se na realidade a serpente era Satanás ou era um homem, né, que se deitou com a Eva em ato sexual, que era o fruto segundo algumas pessoas, né? Vamos entender quem era essa serpente, se era Satanás mesmo ou se era uma outra pessoa. E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Tá? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então essa é uma história que nós já conhecemos, que Satanás inverte toda a história, mente para Eva e tudo mais. Então é isso. Mas os versos anteriores e esse que lemos agora, que estamos a ler agora, já dá a entender que envolvia mesmo boca, envolvia fruta, algo que se come mesmo para obter saúde e tudo mais, para saciar a fome. Então é mesmo essa fruta, é mesmo literal, não é coisa estranha aí, não. Vamos agora, né, no verso 6, para terminarmos já, versos 6 até 8, diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu
com ela. Como é que uma árvore daria entendimento, amados irmãos? Isso aqui não é que Deus disse, que eles comeriam para ter entendimento, ou ganhariam entendimento. Era a árvore da ciência do bem e do mal, era uma proibição, né? Que Deus tinha feito para ele para testar sua fidelidade. Então, é isso. Entendimento é praticamente aquilo que Satanás já estava a dizer, que se vocês comerem dessa árvore, desse fruto, serão como Deus, vossos olhos se abrirão, conhecerão o bem e o mal, ou seja, terão esse entendimento. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e coseram para si aventais. Por que aconteceu isso com Adão e Eva? Não é por terem comido o fruto, mas por terem desobedecido a Deus. Esse é o principal fator. Não era a fruta. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então Adão e Eva, quando ouviram a voz do Mestre, a voz de Deus sobre o jardim, e eles tinham cometido pecado, né? Eles tinham desobedecido a Deus, então eles procuraram se esconder. E hoje em dia nós fazemos o mesmo. Quando nós pecamos contra Deus, muitas vezes sentimos vergonha e fugimos. Essa é a ideia de Satanás. Quando nós pecamos e vamos diante de Deus, como diz 1 de João, capítulo 1, versículo 8 a 10. Ok? Então está lá. O segredo que eu quero desvendar é da serpente. Se essa serpente na realidade era Satanás ou era uma outra pessoa que se envolveu com Eva para gerar Caim e Adão para gerar, nesse caso, Abel, né? Vamos entender quem era essa serpente. Apocalipse, capítulo 12, versos 6 em diante. Vamos ver. Vamos ver verso 8 e 9. Diz assim, deixa assinar aqui, ok? Diz assim: mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. Está a falar Satanás e seus anjos. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, ok? Chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, Satanás era a antiga serpente. Não tem dúvida que aquela serpente era Satanás. Apocalipse 12, 9 nos explica isso. Então, irmão, ficou aqui o nosso estudo. A árvore era literal, o fruto, a fruta que comeram era literal, mas não era o fruto que matava ou diria o que aconteceria com eles, mas era uma questão de obediência a Deus. Quem desobedece morre, quem obedece vive. Então não tinha a ver com o fruto, eles poderiam comer numa boa. E a serpente referida aí não era uma pessoa que se deitou com Eva, o ato sexual sendo considerado a fruta, né? Mas era uma serpente literal, né? Possuída do diabo, que era Satanás, que é comparado também como a serpente, a antiga serpente. Então ficou aqui o nosso estudo. Tenha um bom dia e Deus possa abençoar. E vem mandando mais questão quando precisares ou quando tiveres alguma indagação. Deus abençoe e amém. Delfino Raul.